No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença de Silvano Malfatti, que é sócio-diretor da empresa SI Fiscal. Tudo bem, Silvano? Tudo bom, Rodrigo? Silvano, realmente esse mundo tecnológico, esse mundo da informática, ele vem surpreendendo a gente a cada momento. A internet também não para de abrir portas por esse mundo afora. E as empresas de vocês também têm muito a ver com isso. Nesse sentido, nós vamos conversar agora há pouco sobre essa situação também. Mas outro ponto, que também falando de informática, de questões, esse mundo virtual, né? Surge também no meio tributário essa questão do SPED. E muitas pessoas ainda, Silvano, têm dúvidas. Eu achei muito interessante a sua empresa também especializada nessa área. Eu queria que você fizesse mais uma vez para a gente aqui uma introdução. Eu falo mais uma vez porque o perfil empresarial tem batido nessa tecla, tentando abrir o olho dos empresários e levar essa informação. O que viria a ser então o SPED? Bom, da visão da tecnologia da informação, que é a nossa área, de quem trabalha com a parte de computação, o SPED, como a própria sigla diz, é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, o que acontece é que, a partir de 2007, quando o projeto foi lançado, nós tivemos aí a substituição dos livros fiscais, né, que é a obrigatoriedade das empresas entregarem. Os livros fiscais, na época, eram impressos. Nós tivemos a substituição desses livros fiscais por um arquivo digital, né, que foi estabelecido pela Receita. Então, as empresas hoje, os contadores, não entregam mais os livros fiscais impressos, e sim um arquivo digital contendo aí todas as informações a respeito das movimentações que a empresa realizou durante o mês, né? Então, esse arquivo ele tem uma série de padrões, uma série de regras, e aí que a tecnologia da informação entra para a gente poder então auxiliar tanto os empresários quanto os contadores, né, dar um rumo para esses profissionais para que eles possam então obter êxito na geração desse arquivo. Esse arquivo, ele é um CD, é um aparelho próprio? Como é que Não, funciona? ele é um arquivo simples, um arquivo texto, certo? Normal. Mas tem algum equipamento? Não, quem gera esse arquivo é o sistema comercial da empresa, certo? A única questão é que após gerado esse arquivo, ele vai passar por um programa que a gente chama de PVA, que é o Programa Validador e Assinador, que esse programa vai verificar se as informações e todas as regras contidas no arquivo estão corretas, certo? E vai então assinar digitalmente esse arquivo, dando a característica de ele ser um arquivo correto, e aí o contribuinte vai poder enviar para a Receita. Ok, Silvano, agora eu achei muito interessante, até queria entender isso mais, a SI Fiscal, né? Certo. Vocês com certeza percebendo essa onda, as empresas um pouco perdidas nisso, quem sabe também os contadores. Sim. E aí, como é que surgiu a ideia, como é que vocês montaram e o que a SI Fiscal ela promove? Bom, a SI Fiscal surgiu meados do ano passado, né? Eu também sou professor do curso de sistemas da Católica e da Unitins, e a gente começou a perceber que alguns alunos do curso estavam de forma autodidata trabalhando, auxiliando esses profissionais na questão do SPED. E aí o meu sócio, que é o Napoleão Menezes atualmente, ele me procurou no sentido de dar um apoio na parte de tecnologia, né, para alavancar essa questão do SPED. Se você me permite um ponto, olha, essas informações eu acho tão importante para você empreendedor, mesmo você estudante, ou você que também é empresário e não está sabendo como ampliar seu leque. Aqui o Silvano, ele realmente percebeu essa demanda no mercado e potencializou e surgiu uma empresa. E é muito importante você ficar ligado nisso, quem sabe você pode ser o próximo. Por Exato. favor. Atualmente o que alavanca as empresas são as oportunidades, né, as demandas. Então, e se a antena não estiver ligada, não capta, exato, né? Então você tem que ficar atento às oportunidades. Então eu e o Napoleão, nós começamos a trabalhar desenvolvendo alguns softwares já de apoio à questão do SPED, para fazer verificações desse arquivo e descobrir quais os pontos estavam com problemas. E aí dar esse feedback para as empresas, para os contadores, para que eles pudessem então solucionar esse problema nas empresas e não voltar mais a acontecer. E, então, a partir do ano passado, a gente começou a trabalhar, né? Já no início desse ano já constituímos a empresa, já temos uma série de ferramentas, uma estrutura de desenvolvedores, contadores que trabalham com a gente. Então, estamos tentando manter também um canal aí com a Receita, né, para realmente dar todo o suporte necessário para quem trabalha com a questão do SPED, que hoje depende do que a gente chama de uma tríplice. Nós temos de um lado o empresário, o contador, que também está envolvido no processo, e entre essas duas entidades, a SI Fiscal
fazendo a ponte. E é que eu queria entender, por exemplo, quem opera diretamente com você? O seu cliente, por exemplo, é o contador ou é o empresário? Nós temos os dois clientes, mas mais é o contador. É o contador que vai nos procurar para que a gente possa dar uma consultoria no sentido de descobrir em que determinado processo da empresa está acontecendo alguma falha, algum problema que não está conseguindo gerar o arquivo de forma correta. Então a gente faz essa auditoria e realmente indica o que tem que ser melhorado nas empresas para que o problema não aconteça mais. Perfeitamente. Para você, que ainda tem dúvida com relação ao SPED fiscal, eu queria saber agora, como é que são as etapas? Como é que é o dia a dia para operar com o SPED? Bom, no sentido das empresas, né, você tem o lançamento de todas as operações no sistema comercial, certo? A partir daí, esse sistema vai gerar o SPED, né, num processo normal. Esse arquivo deveria ser validado pelo PVA e enviado para a Receita Federal até o 9º dia útil de cada mês. Né? O que acontece é que muitas vezes no processo de geração ocorre algum erro, muitos erros, né? E aí a gente entra na parte de consultoria. O arquivo é enviado para a nossa empresa, nós fazemos uma análise, também visitamos a empresa, porque a gente precisa conhecer os processos da empresa para poder entender o que está acontecendo. E durante essa análise do arquivo e também a visita à empresa, aos processos, ao estudo dos processos, nós geramos um diagnóstico e corrigimos o problema a tempo de poder enviar o arquivo sem nenhum ônus para a empresa, porque a gente sabe que se a empresa não entregar o arquivo, ela vai acabar tendo que pagar uma multa. E não são baratas. E não são baratas, não. Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de Silvano Malfatti, que é sócio-diretor da empresa SI Fiscal, estamos conversando hoje sobre o SPED. Essa ferramenta que realmente os empresários e os contadores têm que se adequar, porque é uma nova lei que já está vigorando. Nesse sentido, Silvano, você já fez uma boa explanação para a gente, e a gente não tem como não tocar mais nesse assunto, porque a gente finalizou o nosso primeiro bloco com a palavra que até arrepia o empresário: multa. Né? Quem não paga, a coisa arde e arde mesmo, e não tem como. E por isso é melhor prevenir para que não tenha problemas com relação a essa situação. Silvano, você que realmente atua nessa questão, quem são as empresas que são obrigadas a trabalhar com o SPED e qual que é o prazo para que elas também possam se adequar? Bom, as empresas que estão obrigadas hoje são as empresas não optantes pelo Simples, né? E o prazo de adequação já acabou, na verdade, né? Teve um prazo de adequação ano passado, que não estava obrigando as empresas a entregarem mês a mês esse arquivo, a cada 3 meses era cobrado, mas a partir desse ano agora, as empresas estão obrigadas a entregar até o 9º dia do mês, né? Sob pena de pagar uma multa que é calculada em relação a uma porcentagem sobre o faturamento da empresa. E isso é acumulativo. Cada arquivo que você não entregar, você vai acumular uma multa da sua empresa. Então é bom não deixar acumular, porque senão é uma bola de neve, né? E é o que a gente estava conversando, a gente está falando de multas de mais ou menos 2% do faturamento da empresa. Isso é altíssimo, né? Muito alto. É muito alto, você não pode brincar. Silvânio, o perfil empresarial, nós já estamos nesse programa há 11 anos aí no ar, e a gente tem muito orgulho exatamente de valorizar a empresa assim como a sua, assim também como nós vamos ter essa semana aqui em Empresa no Lucro, que realmente percebem uma demanda no mercado, né? E lançam seus negócios com toda certeza. Desse formato fica muito mais fácil, porque você já pega uma onda, né? Certo. E eu achei muito interessante, e queria até te abrir agora nesse momento, para que você realmente venda aqui seu peixe. Eu falo nesse formato, isso vale para você, para ficar atento, assim como o Silvano está nessa área, você em outra área pode também vir aqui no perfil empresarial. Mas veja bem, a SI Fiscal, quais são os benefícios de contar realmente com o serviço da sua empresa nessa questão? Certo. A SI Fiscal, ela não é uma empresa que atua somente na questão de validação do SPED, né? A nossa atuação nosso objetivo é aumentar o que a gente chama de maturidade da empresa. A maturidade da empresa é o quanto a empresa conhece os seus processos a ponto de que identificar falhas no processo de geração dessa parte de sistemas contábeis e fiscais. Então nós fazemos um estudo e atuamos a empresa
para que ela aumente a sua maturidade e venha a não ter mais esses problemas quanto à geração dos arquivos. Então, os processos ficam maduros, ficam mais concisos e acaba que esses problemas de SPED passam a ser sanados naturalmente, porque há um estudo sobre o que está acontecendo dentro da empresa, né? Então, esse serviço a gente presta, além de treinamento, né, consultoria na parte de SPED. Tem um outro serviço que nós estamos começando a prestar agora, que esse arquivo, o SPED, como eu te falei, as empresas são obrigadas a entregar mensalmente, mas a Receita vai passar a exigir que as empresas armazenem por um período de 5 anos esses arquivos. Eles não podem ser perdidos. Então, a gente também está oferecendo um serviço de armazenamento desses arquivos, ok? Que as empresas, a gente vai automatizar uma parte do sistema, que ela basta ela enviar, a gente vai fazer todo o controle de que mês é aquele arquivo, de que empresa, e vai estar tudo tranquilo, as pessoas não vão precisar se preocupar com isso. Se você me permite, eu acho uma outra grande sacada, porque você que é empresário sabe quantas vezes cai um raio aí, né? Lá vem a Saltins dando problema para a gente de novo, apaga o computador inteiro, né? E aí? E outra coisa, a gente não vai ter nesse sistema mais essa questão do livro, né? Não tem como recorrer a nada. Então, muito importante, está aí para você que está com a sua contabilidade já dessa forma digital, também tem que haver essa preocupação com o backup. Muito interessante essa parte. E uma outra questão também, e a gente está falando aqui do SPED, mas existem também reclamações, né? Quais são as principais reclamações dos empresários que realmente já estão tendo que operar com o SPED? Bom, a principal reclamação é realmente a questão dos sistemas, tanto no comercial quanto contábil, que não estão ainda preparados para a questão do SPED, né? Então, o que aconteceu, um sistema, você não faz uma modificação dele de forma rápida, né? Você tem que ter um estudo. Então, a maioria dos sistemas hoje eles estão sofrendo adaptações no sentido de poder gerar esse arquivo, mas muitas adaptações não ficam boas, né? Então, a reclamação toda é essa. Os sistemas ainda não estão maduros o suficiente para atender as demandas do fisco. Além disso, existem algumas situações em que a Receita altera o layout do arquivo e isso vai gerar novas modificações nos sistemas, que torna-se um processo bastante oneroso aí para o empresário que tem que estar declarando esse arquivo todo mês, né? Então, essa é uma das principais reclamações que a gente tem. Ok, olha, Silvano, hoje eu aprendi mais um monte com relação, eu tinha dúvida também com relação ao SPED, e mesmo assim, se ficou alguma dúvida no ar, eu queria saber se existe mais alguma fonte de informação, se vocês também lá na SI Fiscal podem oferecer isso, quem sabe até de forma gratuita. Tem alguma ferramenta? Nós temos 2 canais de informação. Um é gratuito, a gente está lançando agora no estado um canal para quem gostaria de tirar dúvidas a respeito do SPED, é um fórum. O endereço é spedto.com.br. Tá? Esse site está lá, quem quiser pode acessar e obter as informações. Repete mais uma vez, por favor. spedto.com.br, né? E nós temos o site da empresa também, para quem aí gostaria de nos contratar ou saber mais a respeito do nosso serviço, que é sifiscal.com.br. SI de Sistemas de Informação, sifiscal.com.br. Ok. Conversamos hoje com Silvano Malfatti, diretor da empresa SI Fiscal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Rodrigo. Continuamos no Estado Só.